Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde aqui trazemos as pessoas do bem que compartilham os seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha o tema que nós estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha: a evolução do supply chain ao longo do tempo. Mesmo não sendo conhecido com o nome de supply chain, a sua evolução ao longo dos tempos é uma história marcante de transformações e superações. Desde os primórdios da Revolução Industrial até a atual era da digitalização, testemunhamos uma jornada repleta de inovações nas estratégias e tecnologias. Inicialmente, a ênfase estava na produção em massa, seguida pela busca por eficiência e integração. Com o advento da tecnologia, surgiram sistemas de automação e gestão para otimizar fluxos de trabalho. Hoje, na era da conectividade total, a internet das coisas e a análise de dados moldam um novo panorama. Essa evolução ressalta a necessidade de flexibilidade e adaptação constante para enfrentar os desafios em constante mutação e aproveitar as oportunidades no complexo cenário do supply chain moderno. O termo supply chain começou a ganhar mais força a partir das décadas de 1980 e 1990, à medida que o foco nas operações logísticas e na gestão de cadeias de suprimentos se intensificou. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para prosear comigo sobre esse tema fantástico, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo de longa data, o Fernando Morisco. Olha só que honra, que orgulho, quem está aqui na Prosa com Bertalha, Fernando Morisco. Meu caro Fernando, seja bem-vindo. Oi, Paulo, muito obrigado pelo convite, sempre bom, gostoso o papo com você, sempre enriquece a gente. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente pode contribuir um pouco mais com o tema de supply chain. Bacana, né? Vamos usar toda a sua experiência aí nessa área, a gente que se conhece há muito tempo, né, o Fernando? A Unilever não era nem Unilever, era Gessilever. Mas quem é o Fernando Morisco? Então, como você já começou a indicar aí, eu trabalhei quase 35 anos na Unilever, me formei em engenharia mecânica, comecei lá como trainee e terminei minha carreira como vice-presidente de supply chain da América Latina. E aprendi muito com isso. Passei por várias etapas, vários perrengues, várias complicações, vi o supply chain crescer, vi o supply chain mudar, vi o supply chain inovar. E esse é o Fernando Morisco, que talvez eu possa contribuir com alguma coisa adicional. Com certeza, não é talvez não. E o Fernando, já vamos pedir para o pessoal curtir aí o nosso canal, botar o joinha para o Fernando e acionar também o sininho da notificação, porque tem muita prosa. O canal tá cheio de prosa lá para o pessoal assistir. Fernando, usando aí todo o seu conhecimento, bagagem, experiência, contextualiza um pouco esse tema para gente, o tema do supply chain. Bom, Paulo, o supply chain, né, na verdade, supply chain é uma palavra não tão antiga, uma palavra, um termo novo, né? Que é a cadeia de abastecimento ou cadeia de suprimento, cada um fala como quiser. Mas antes o supply chain ele era muito diferente do que é hoje, né? Você sabe muito bem disso quando nós trabalhamos junto naquela etapa. A verdade é o seguinte: tudo existia e tudo existe desde os tempos da Idade da Pedra. Naquele tempo o ser humano tinha que sobreviver, então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que caçar ou colher, ou coletar, né? Então ele tinha que ter roupa do que ele caçava, ele tinha que ter comida do que ele caçava, ele tinha que ter gordura para acender fogo do que ele caçava, ele tinha que pegar o animal, que era a matéria-prima dele, transformar e utilizar nos produtos que ele precisava. Na verdade, intuitivamente, isso era o supply chain. E aí foi evoluindo, e de uns tempos para cá começou a entrar a história da compras, depois a transformação dos produtos que ela comprava, depois o armazenamento, a entrega. Só que isso era tudo compartimentalizado, era muito separado, não tinha integração, complicava um pouco o supply chain. E aí foi melhorando, com novos processos, novas tecnologias. Mas o que eu gosto de enfatizar sempre, Paulo, é o seguinte: o supply chain, ele só melhora, ele só melhorou e ele só cresceu por conta da gestão também, baseado nos processos. Sem processo, sem gestão, você pode comprar a tecnologia que for, que não vai levar adiante.
Bacana, meu amigo, excelente aí a sua contextualização. E eu já começaria, o Fernando, olhando pela perspectiva, inclusive, da Revolução Industrial, né? Quando nós começamos já a transformar produtos, foi um negócio bastante interessante. Isso. E aí nós começamos com uma situação evolutiva de supply chain, né? Ou seja, as coisas começaram a crescer, apesar de que naquela época também, como você bem enfatizou aí, não existia o nome supply chain, né, que aconteceu em 1980, 1990. Mas vamos olhar por essa perspectiva diferenciada aí, né, Revolução Industrial, evolução e supply chain, Fernando. Perfeito. Bom, para mim o supply chain, Paulo, ele não existiria se não tivesse um consumidor ou um cliente, né? Desde os tempos que o homem pisou na face da Terra, se você for ver, tinha um consumidor ali. Então, a Revolução Industrial, ela veio por conta do consumo, né? Começou a crescer a população, começou a crescer o consumo. Só que é o seguinte, naquela ocasião, o que você colocasse no mercado, o consumidor comprava, porque não tinha opção, não tinha concorrência como tem hoje. Então, quando começou essa história começar a chamar engenharia industrial, logística, manufatura, compras, armazém, depois a entrega, que nem chamava distribuição, isso tudo foi o que aconteceu na Revolução Industrial, que se percebeu a necessidade de fazer um processo para isso, né? Mas era um processo rudimentar ainda. Então, de lá para cá, esse processo vem evoluindo. Mas o que mudou mesmo, o que evoluiu, que eu digo, é que foi buscar a integração desses compartimentos que eu tinha falado anteriormente. Uhum. Você tinha que integrar isso, senão o produto não chegava no consumidor, custava caro e demorava quando chegava. Então, basicamente, foi isso que a Revolução Industrial trouxe e o supply chain teve que se adaptar. Só quero fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: a gente muitas vezes quer mudar a realidade, né? Só que a realidade não muda. A gente tem que se adaptar a ela. E o supply chain teve que se adaptar e tem que constantemente estar se adaptando à realidade que está vivendo. Bacana, fantástico, Fernando. E o Fernando, algumas das inovações e estratégias que impulsionaram a transformação do supply chain ao longo do tempo, você tem algumas para citar aí para a gente? Eu acho que, principalmente, teve três coisas, né? Que são, acho, ainda né? Mas são três coisas importantes no supply chain, que é o custo. Quando eu digo custo, não é somente o custo do produto, é o custo da cadeia e o custo que essa cadeia traz também para o negócio, né? Porque se você tem muito estoque, você está trazendo um custo para o negócio, que não é só um custo do produto. A outra coisa que eu falo é o ciclo do produto. Um produto, ele tem um ciclo de produção, um ciclo de transformação, desde a hora que você faz o pedido da sua matéria-prima e do seu material de embalagem, até a hora que esse produto chega no seu cliente. Esse é o ciclo do produto. Então, isso tem vindo diminuindo com o tempo. Quanto menor o ciclo de produto, consequentemente menor é o custo, né? E a outra coisa é a excelência. Tá? Se você faz tudo isso, mas não tem excelência no que faz, no como faz, quando eu digo excelência, eu quero dizer o seguinte: você tem que estar com o produto certo, no lugar certo, na hora certa e na quantidade certa. Isso é excelência, né? Então, se você faz tudo isso, mas não tem excelência, não serve de nada. E um outro ponto que eu acho importante mencionar nesse aspecto é a complexidade. Cada dia mais nós temos um consumidor mais exigente, nós temos um número de itens de produtos muito grande, e você tem que se adaptar a isso. O que eu falo de adaptar a realidade é isso. O supply chain tem que se adaptar a essa realidade. Só quero fazer uma historinha aqui rapidinho, que eu também tive uma experiência muito interessante, que foi muito enriquecedora para mim no meu trabalho, que eu tive, depois que eu saí da Unilever, eu tive um tempo numa empresa de venda direta, que foi a Jequiti. E aí você aprende muito, porque o nível de inovação, quando eu digo complexidade, o nível de inovação é muito grande. No lançamento de produto, cada ciclo, que são 40 dias, você tem 40% de produto novo, né? Então, o supply chain tem que se adaptar a isso. E mais que tudo, o supply chain de venda direta é nervosíssimo, é muito nervoso. A vendedora, ela não é uma vendedora da Jequiti, da Avon, da Natura, ela é vendedora de todos, ela tem o catálogo de todos na bolsa. O que ela vai vender mais? O que traz mais dinheiro para ela,
que ela é o nosso cliente. Ela não chega a ser o consumidor, é o cliente. Vai vender o que traz mais dinheiro para ela. O que traz mais dinheiro para ela? O que entrega primeiro. Porque todos pagam quase igual, todos têm um custo parecido. O que entrega primeiro é o que ela vai vender. Aonde entra? O supply chain. E fantástico, muito legal essa comparação que você fez aí, Fernando. Gostei muito e realmente agrega valor aqui para a gente. Continuando um pouco essa perspectiva que nós começamos aí de evolução, de revolução industrial, né? Eu queria entrar Sim, um pouquinho na seara, ô, Fernando, da produção em massa, né? Principalmente quando nós começamos lá com o Ford, né? O Fordismo. Fazendo com que a linha de montagem produzisse um monte de carros. Você tinha as suas escolhas, né? Isso é muito conhecido no mercado, desde que o carro fosse preto, né? Então, exatamente. tudo bem. Mas aí, o Fernando, além da produção em massa, que outros elementos a gente pode enfatizar? Eu sei que você mencionou alguns aí, mas tem algo mais que você queira trazer aqui para a prosa, porque a prosa realmente está muito fantástica, né? Para contribuir com o pessoal, Fernando? Olha, Paulo, o supply chain, no meu conceito de supply chain, ele tem que ser desenhado a partir do desejo do consumidor e da necessidade do cliente, né? Quando eu separo consumidor e cliente, porque na produção de produtos de consumo massivo, né, vamos chamar assim, que é o tipo de produto que eu trabalhei toda a minha vida, você tem uma característica muito importante. Você pode produzir o que você quiser, diferente do Ford. Você pode comprar o carro que você quiser, desde que seja preto. Aí você Uhum, pode produzir o que você quiser, desde que seja o consumidor quer. Então, o negócio inverte. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, tem que entender o seu consumidor. Uma empresa que, quando eu falo entender o consumidor, não é o indivíduo de marketing, o indivíduo de vendas. É o indivíduo que trabalha lá em compras, que compra matéria-prima, matéria de embalagem, o que faz a transformação, que trabalha na fábrica, é o que faz a armazenagem, é o que faz a distribuição. Então, você tem que entender o consumidor. E, a partir daí, você desenhar a sua cadeia de abastecimento. Não é desenhar a cadeia de abastecimento, eu tenho que ter o quê? Tem que ter compras, tem que ter manufatura, tem que ter assim vai. Não, eu tenho que ter um consumidor, o que, que ele quer e vou desenhar. Como a minha empresa já está pronta, o que, que eu tenho que fazer? Tem que fazer uma comparação. Olha o que, que é o desenho de acordo com aquilo que o consumidor quer e vou ver se eu estou adaptado. Se eu não estou, mais uma vez, tem que me adaptar à realidade. Eu gosto de frisar bastante esses slogans, adaptação com a realidade, o consumidor é que desenha o supply chain, porque isso é pura verdade. Muita gente erra, muita gente se perde, muita gente gasta muito recurso, gente que eu digo empresa, e uhum. não faz, e não tem sucesso. Bom, então, a primeira coisa é entender as necessidades do consumidor. A outra coisa é planejar o futuro, né? Baseado nessas necessidades que também mudam constantemente. Então, você sabe, a gente já falou isso aí no Escuta Todo Dia, o Brasil até o passado é incerto. Imagina o futuro. Mas Uhum. o supply chain tem que ter uma bola de cristal, sim. Tem que saber o tamanho das suas fábricas, aonde colocar seus armazéns, seus centros de distribuição, e todo tipo de necessidade para o tipo de produto que o consumidor vai e as tendências que vão, né? Então, isso daí, para mim, basicamente resume um pouco essa questão que você colocou. Bacana, Fernando. Fernando, nós estamos terminando aqui. Passou voando, meu caro, mas nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa prosa e eu gostaria de desbravar o segundo tempo aí com alguns outros pontos que são interessantes, explorando um pouquinho a sua experiência, a sua grande experiência aí, Fernando. Vamos tomar uma água, um cafezinho e vamos para o segundo tempo da prosa? Perfeito, Pode ser? perfeito, vamos lá. Olha aí que prosa fantástica nós estamos tendo aqui, eu e o Fernando Morisco, a gente que se conhece há muito tempo e o Fernando uma baita de uma experiência, inclusive experiência internacional nessa área de supply chain. O Fernando, quais são os desafios mais importantes, na sua opinião, que as empresas enfrentam na busca pela adaptação constante no cenário do supply chain, agora falando do supply chain de hoje, supply chain moderno? É. Paulo, hoje uma empresa ela pode ter lucro, mas se ela não tiver caixa, ela quebra. Então, o supply chain, eu quero fazer duas coisas. Primeiro é essa colocação. A empresa pode ter lucro, se não tiver caixa, ela quebra, qualquer empresa. A segunda coisa, o supply chain, ele não é responsável por
gerar crescimento para uma empresa. Que o responsável por gerar crescimento na empresa é a inovação, uma empresa que tem muita capacidade de inovar, é uma empresa que tem uma boa comunicação, que é o pessoal que faz o marketing da empresa, uma empresa que tem uma boa área comercial, que são as táticas de venda. Agora, o supply chain não é responsável pelo crescimento da empresa, por gerar crescimento, mas ele é responsável por travar esse crescimento se ele fizer errado, se ele não for azeitado. Ele trava esse crescimento. Então, quando eu digo que uma empresa que tem lucro, mas não tem caixa quebra, o supply chain é responsável, em parte, por gerar caixa para essa empresa. Como? Comprando bem, com prazos de pagamento adequado, transformando rápido, diminuindo estoque e entregando rápido para o seu cliente. Igual aquela história que eu contei da vendedora de produto de porta a porta. O cliente também, ele vai comprar quem traz mais benefício para ele, quem vai dar mais lucro para ele. E o consumidor vai querer um produto de qualidade, né? E com custo justo. Então, esse, para mim, é o grande desafio que as empresas têm hoje. Fazer esse tipo de integração, não só técnico, mas também de negócio. Né? Porque você pegar... E aí quem entra? Aí entra o profissional do supply chain. Ele que tem que ter visão de negócio. Ele tem que ter visão de como a empresa funciona, quais as necessidades e dificuldades da empresa. Né? No tempo que tinha inflação, o supermercado tinha capital de giro negativo, porque ele vendia à vista e pagava a prazo. Então era negativo, melhor dos mundos. Só que uma indústria não dá para fazer isso, tem que comprar, transformar. E mais um detalhe que eu gosto de dizer também. Tem gente que fala, poxa vida, tem um CD todo automatizado, todo com tudo de tecnologia que tem que ter, tem que ter, tem que ter. Se você tiver um CD, tem que ter. Só que não se esqueça que CD é um mal necessário. Uhum. CD só existe por conta das ineficiências existentes na cadeia de abastecimento. Senão não existiria de CD e não necessitaria de CD. Então, todo mundo que fala, o CD é maravilhoso, lembre que é um mal necessário. Quanto menor for, melhor é. Tá bom? Então, esse é o grande desafio que eu vejo. Perfeito, Fernando. Muito legal essa sua colocação. Aliás, recentemente eu dei uma aula magna e falei exatamente isso aí, né? E as pessoas ficaram de olhos arregalados. Eu falei, olha, nós não falamos do estoque, a gente não fala que o estoque é um mal necessário. O que que é um CD? É, O CD é exatamente um elemento, um facility, um prédio para receber esse estoque. Muitas vezes você coloca lá um monte de porta-pallet, equipamentos automatizados, né, coletor e tudo mais, são investimentos exatamente para você acomodar esse mal necessário, que é necessário. Não tem como, né, Fernando? exatamente. Fernando, como a flexibilidade nas estratégias de gestão pode ser um fator chave para enfrentar os desafios em constante mutação no supply chain, Fernando? Bom, Paulo, eu acho que a gestão, nos próximos anos, não sei quanto, mas ela vai mudar muito. Não só na área de supply chain, em todas as carreiras existentes, né? Por conta de quê? Da inteligência artificial. Quando eu falo inteligência artificial, não é essa inteligência artificial que nós conhecemos até hoje. Hoje você tem seus dados na mão, você toma a decisão em função dos dados. A inteligência artificial, em algum tempo, talvez curto, ela vai tomar decisão por nós, no supply chain, inclusive, né? Vai pegar seus algoritmos, vai pegar o que você quer. Hoje existe aplicativo no telefone que você coloca lá os dados, você quer fazer uma palestra, você coloca os dados que você quer falar e fala qual tipo de público, qual tipo de ter, quanto tempo você tem, e ele sai para você a sua palestra, usando e sai perfeito, né? Então, eu acho que essas coisas vão tomar decisão pelo ser humano. Claro que o ser humano vai precisar sempre, porque não é qualquer decisão que ele vai poder implementar. Tem decisões éticas, tem decisões, não é tudo isso que a inteligência artificial vai ver. Tem decisões que trazem implicações de poder ofender alguma área da sociedade, algum tipo de minoria. Então precisa tomar cuidado, porque a decisão pode ser tomada pela inteligência artificial, mas o ser humano tem que gerenciar, né? A outra coisa é o seguinte, participando disso, considerando isso, é o elemento humano flexível, rápido. Eu não posso ser mais aquele que tinha quando a gente nos nossos áureos tempos de Jesse Lever, isso não dá certo, isso aqui eu já vi, não vai funcionar.
eu não gosto, porque é melhor isso. Não existe espaço para isso, não existe espaço para opinião própria, existe espaço para contribuição própria. É diferente de opinião própria, né? Porque a minha opinião não quer dizer que eu sou o dono da verdade, eu sou um contribuinte para a verdade, não o dono, né? Então, eu acho que o ser humano é flexível. E outra coisa é a informação e processos muito flexíveis. Eu tive um professor que falava o seguinte: o segredo de qualquer empresa é comunicação. Se a comunicação, você pode ter tudo certinho, se a comunicação não está boa, a empresa não vai bem, né, em alguma coisa. Então, quando eu falo informação, eu falo comunicação. A pessoa tem que comunicar bem. Você vai tratar com outras pessoas, com outros níveis de educação, outros níveis de conhecimento, você tem que ser muito claro no que você quer transmitir. E as informações têm que estar disponíveis na sua mão para fazer aquela transmissão. Então aí entra o elemento humano. O elemento humano é fundamental em tudo isso. Maravilha, Fernando. Aliás, você está falando sobre esse processo de comunicação. Ainda recentemente eu li numa das mídias sociais, não sei exatamente qual que foi, uma frase singela, muito simples, de uma mulher dizendo o seguinte: os homens de hoje ainda abrem as portas do carro, né? Quer dizer, nós podemos interpretar o que ela quis dizer com isso, né? Logicamente, o que ela Claro. estava dizendo era: será que os homens são gentis a tal ponto de abrir a porta do carro? E aí, um indiano, inclusive, respondeu: sim, se ele não abrir a porta do carro, como é que ele vai entrar no carro? Então, é um processo de comunicação, ou seja, houve uma dupla interpretação. Então, eu concordo com você, a gente precisa tomar cuidado e com esse professor que você mencionou aí, que o processo de É. comunicação é fundamental no exercício das nossas atividades. Fernando, ó, você mencionou aí que você trabalhou toda a sua carreira, e eu sei disso, no segmento de bens de consumo, né? Você foi Unilever, você foi Jequiti, depois passou por consultoria e tal, mas na sua visão, pelas leituras, conversas que você tem tido com pessoas, quais setores ou indústrias você acha que as mudanças são mais significativas nesse processo de supply chain, Fernando? Paulo, antes de responder essa pergunta, eu quero fazer um ponto, colocar um ponto para você interessante sobre o supply chain. Na verdade, embora eu tenha trabalhado boa parte da minha vida, quase toda, com bens de consumo, eu, com consultoria, eu fiz alguma coisa fora disso. E Ah, eu tive legal. uma experiência de banco. Imagina o seguinte, a gente só pensa em produto. Imagina um cartão de crédito. Você está no exterior, você perdeu o seu cartão de crédito, né? Aí você liga para o banco. Você não tem dinheiro, você não tem cartão de crédito, você liga para o banco. Liga para o seu gerente, ou pô, lá o 0800 da vida, enfim. O que você espera como cliente daquele banco? Que o cartão esteja na sua mão ontem, né? Não amanhã, ontem, porque é um desespero que você está passando. Então, existe no banco, nessa área que eu atuei, um supply chain para entrega desse tipo de coisa. Porque a quantidade é tão grande, a gente não tem ideia. A quantidade é tão grande de necessidade, mesmo no cartão novo, cartão que venceu, cartão toda hora tá. Então você tem que ter uma escala, a escala é grande. Então existe um processo supply chain que estuda uma demanda histórica dessa coisa. Esse é o planejamento da demanda. Em função disso, ele provê estoque do plástico, provê a empresa que imprime, como é que vai ser, e mais difícil de tudo é a entrega. Então ele tem que estar preparado para entregar. Não pode esperar quando o correio quiser ou quando o courier quiser. Ele tem que ter um sistema bom. Isso é uma outra coisa. Uma outra coisa que eu também tive o privilégio, isso daí, teve um pouquinho antes da pandemia, acho que foi 2019, teve um evento sobre transplante de órgãos promovido pelo Ministério da Saúde. E eu fui convidado para fazer uma palestra sobre supply chain, embora eu não tenha nada, não entendo de supply chain, não entenda de transplante, né? Mas supply chain funciona aí também. Então você pega um transplante, imagine como deve ser o supply chain, desde a hora que o indivíduo teve morte encefálica, o doador indicada, conversar com a família, liberar autorização, retirar o órgão, colocar esse órgão no determinado, na embalagem adequada, transportar, entregar. O outro já tem que estar pronto lá para receber. Existe um supply chain nisso que aí é fundamental, porque é uma questão de vida.
Não é uma questão mais de se eu receber meu cartão de crédito, eu vou ficar, não vou comer, mas eu não morro. Agora, isso daí você está perdendo um órgão, né? Uma coisa fantástica para hoje, para quem tem necessidade de transplante. Então, voltando à sua pergunta, mudança significativa. Primeira coisa é o seguinte: você tem que saber aonde a sua concorrência é forte, é mais forte. Você tem que ser melhor que ele. E quem que vai conseguir fazer isso? Aquela história que eu falei que supply chain não provoca o crescimento, não gera o crescimento, mas trava. É o supply chain que vai ajudar você a vencer a concorrência. É a história do leão, correr mais que o leão, mas tem que correr mais que o concorrente, não que o leão. É Né? Não verdade. porque, né? O bom é inimigo do ótimo. Então, É. você tem que ser melhor que a sua concorrente. E a outra coisa, né? Você tem que ter mudança rápida, você tem que ser rápido, você tem que perceber. O exemplo disso foi a pandemia no e-commerce. Quantos restaurantes fecharam? Eu conheço vários bons restaurantes, porque não se adaptaram ao delivery. Não conseguiram se adaptar, não acreditavam que dava para adaptar. Né? Hoje você vê as empresas de entrega, essas empresas de aplicativo, são potências, por conta principalmente de uma crise que nós vivemos, aquela história da crise vira oportunidade, eles conseguiram se adaptar. Então, a empresa hoje ela tem que estar focada no seu concorrente e tem que ser rápida para a mudança, seja por conta do concorrente, seja por conta do ambiente que ela vive. Que bacana, Fernando. Aliás, eu queria aproveitar um ensejo aí, o Fernando. Você já falou de inteligência artificial, e nós falamos sobre automação, centro de distribuição, necessidade dos estoques, que nós chamamos aí de mal necessário. Eu queria explorar uma parte contigo, falando um pouquinho das tecnologias emergentes. E outros elementos que podem, de alguma maneira, porque nós falamos muito sobre transformação em supply chain, né? Que elementos são esses, já aproveitando para trazer umas dicas para as pessoas dentro desse processo de transformação? Você já falou muito Paulo. sobre alguns elementos, inclusive olhar pela perspectiva do consumidor e do cliente, né? Tá. Paulo, a dica é o seguinte. Primeiro, eu vou falar alguma coisa que eu já falei. Né? Eu vou falar uma que parece até um pouco de gozação, mas é sério. Eu uso muito esse termo. Você tem que ter mais samba no pé e menos alegoria. Né? Você pega uma escola de samba, tem aquelas alegorias, mas não tem samba no pé, não sabe dançar o samba. Então, o indivíduo de supply chain, ele tem que saber como é que transforma um produto, como é que é a fábrica, ele tem que conhecer o chão de fábrica, tem que conhecer o chão de armazém, ele tem que ir no cliente, sentar lá, ficar um dia com o cliente, ver como é que ele vende, tem que falar com o consumidor em cada região que ele atua, que a empresa dele atua. Isso que eu chamo de samba no pé. Tem que saber como é o brinco, não adianta você saber eu tenho um armazém. Mas como é que entrega um pallet? Você já foi com o caminhão entregar o pallet? Você já foi até o seu concorrente? Passou em frente ao seu concorrente, viu como é que sai o caminhão de lá? Aí é samba no pé. Então você tem que. Aí faz um monte de apresentação linda, maravilhosa, né? Tal, só que não tem o samba no pé. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte: é ser curioso. Na verdade, eu cheguei aonde eu consegui alcançar o que eu alcancei um pouco pela minha curiosidade. Quando eu falo curiosidade, não é desmontar o airfryer para ver como é que funciona. Isso também é curiosidade. Mas a minha curiosidade é o seguinte: é você contestar sempre. Isso está sendo feito assim. Será que tem outra maneira de fazer? Será que tem outra maneira que eu posso ajudar? Vamos pensar, vamos experimentar. Se não der certo, não deu. Ouse. Ouse. Curioso tem que ousar. Se não ousar, não vai levar ao seu resultado. Então, a tua contribuição pode ser essa. Então, aí que eu falo, né? Muitas vezes a gente olha o lápis pela ponta. Você põe o lápis na sua frente assim, se você olhar a ponta, você não vê o lápis. Você tem que virar para ver o lápis, né? Aquela coisa básica. Conhecer o consumidor e suas necessidades, para mim, é fundamental. Eu acho que todo profissional de supply chain tem que passar, ficar com o seu consumidor, conversar com ele, entender o que ele quer, o que ele espera, como é que ele espera, e seu cliente também. E outra coisa, em supply chain não pode existir nem dogma, nem paradigma. Você tem que partir do princípio que tudo é possível. Tudo. Mas não, vamos tentar. Vamos tentar, vamos tentar. Por quê? Porque o supply chain, embora seja considerado por muitos uma ciência exata, ele não é uma ciência totalmente exata. Ele lida com elementos de ciência exata, lida com estatística, lida com teoria das filas, enfim, lida com uma série de outras coisas para poder desenhar a sua cadeia. Mas, como eu disse,
se ele não tem o que o consumidor quer, se ele não acompanha as mudanças do ambiente, se ele não acompanha a concorrência, ele não sai do lugar. E o seguinte, né? Começar o desenhando o supply chain sempre de trás para frente. Se pedir para desenhar um supply chain, nunca começa desenhando supply chain do que você tem na cabeça. Está errado. Começa desenhando supply chain com o que o consumidor espera. Ele vai Uhum. pedir um monte de coisa que é bobagem, pode ser bobagem na sua cabeça, mas ele quer aquilo. Então vamos ver como é que a gente vai ter que desenhar, que tamanho que vai ser meu CD, como é que vai ser a transformação do meu produto, quanto tempo eu tenho que comprar, quanto tempo eu tenho que entregar, quanto tem que custar. É assim que se desenha supply chain. Maravilha! Caro Fernando, nós estamos chegando ao final da prosa aqui, uma prosa fantástica, muito legal realmente. Fernando, gratidão enorme pela sua presença aqui na Prosa com Bertalha. Ô Paulo, eu que agradeço a oportunidade de poder bater um papo com você, é sempre gostoso falar com você. Aprendo sempre também, leio seus livros e tentar transmitir alguma coisa boa para as pessoas que estão assistindo. Porque uma coisa é você chegar e falar, ó, eu vou falar hoje do Warehouse Management System. Aí você compra, você vai, não faz um curso, tá? Mas o importante é ter essa visão dos perrengues que nós passamos na vida. O que eu aprendi com o perrengue. Falar o que é bom, todo mundo sabe. Se eu falar o que dá certo, todo mundo sabe. Eu quero que as pessoas saibam trabalhar quando as coisas não dão certo. Esse é meu objetivo. Que bacana, Fernando. Fernando, meu caro, ao infinito e além. Um abraço virtual para você, né? E o que nós Obrigadão. fazemos em vida, Fernando, ecoa na eternidade. Um abração. Paulo, obrigado, um abraço. Tchau, Prazer tchau. estar com você. Tchau.